Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar uma aula de hoje? Na verdade, a nossa aula de hoje vai ser uma provinha surpresa. Então, eu vou enviar a prova, vocês têm 10 minutinhos para responder e enviar no meu e-mail, tá? Então, eu vou contar a partir de agora. Quem não tiver online vai perder essa nota. Então, marcando o tempo. Ah, 1º de abril, né? Mentira. Ai, ai, pois é, só para dar uma distraída, né? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje, ok? Antes da gente começar, só dar um recadinho para vocês. A partir de agora, eu vou começar a cobrar de vocês as atividades, tá? Então, eu vou pedir para vocês começarem a tirar a foto da atividade de vocês e me enviar no e-mail, tá? Ao final do vídeo, eu vou estar explicando aí certinho para vocês como é que vai funcionar. Inclusive, a correção da aula passada, eu vou deixar para postar ela semana que vem, porque primeiro eu quero que vocês me enviem a atividade anterior, tá? Então, aí no final do vídeo eu vou estar explicando como é que vocês vão fazer, beleza? Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje. O conteúdo vai ser estudo dos sinais da função quadrática. Então, temos aí, ó, os sinais da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c reais com a diferente de zero são estudados através do coeficiente a e do determinante. Então, a primeira coisa, a gente já sabe quando a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Quando a concavidade é voltada para cima, a gente vai ter aqui, ó, 3 casos. Quando o delta for maior que zero, né? Então, a gente tem aí, ó, a concavidade voltada para cima. Se você for analisar aqui, ó, o eixo X, né? E o eixo Y, né? Aqui, ó, no eixo X, a gente tem a X' e X2', por quê? Porque o delta é maior que zero, voltado para cima, porque o A é positivo. Quem está abaixo do eixo X são os números negativos e quem está acima são os números positivos, né? Então, é esse sinal aí que a gente vai estudar aí nos exemplos que eu vou passar logo a seguir, tá? Quando for maior que zero e também quando ele for menor que zero, tá? Então, a gente analisa aí todos esses, o que que acontece com o gráfico, né? Quando ele é maior que zero, né? Então, quando f de x é a mesma coisa que o y, for maior que zero, e quando ele for menor, aí ó, a parte aí de baixo, né? Quando ele for menor que zero, beleza? Temos aqui, ó, quando o delta é igual a zero. O que que acontece quando o delta é igual a zero? Olha o comportamento do gráfico, né? Ele vai ter uma raiz só, tá vendo? Esse exemplo aqui, a raiz, né? No caso, foi o 1, né? Que é o mesmo valor do y vértice. Mas o que que a gente pode analisar nele? Ele vai encontrar num ponto só, ele só vai estar para cima do eixo x, ou seja, só vai ter valores maiores que zero, tá? Então, ó, tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? Aqui, ó, abaixo não tem nada, né? Abaixo do eixo X não tem gráfico nenhum. Então, isso aí a gente vai analisar também nesse exemplo aí, quando o delta for igual a zero. E temos aqui também, ó, quando o delta for menor que zero, aquele delta que deu negativo, né? O que que acontece com esse gráfico? Nesse gráfico não tem x', x2', né? Ou um x só que é igual quando o delta é zero. Então, aqui, ó, não encosta no eixo x, né? Ou seja, o delta é negativo não encosta no eixo. Então, ele não vai ter valores também, ó, menores que zero, somente quando ele for maior que zero, tá? Então, a gente vai estudar esse tipo de gráfico também. Como é que comporta esse tipo de gráfico, tá? Eu vou começar, por exemplo, só de início dessa, quando ele for, o A for maior que zero. Então, olha aí um exemplo, né? Faça o estudo dos sinais das seguintes funções quadráticas. Então, tem uma função quadrática aí, ó, que ela é assim, ó.
y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? E quando a gente for fazer o estudo do sinal de uma função. Aqui a gente já viu que o a é positivo, né? O a é 1, então a gente já sabe que ele é voltado para cima. Mas aí, ó, o que a gente tem que saber? O valor dos coeficientes, o valor de a, que é 1, o valor de b, que é menos 5, e o valor de c, que é 6. Feito isso, gente, primeiro passo, fazer delta e Bhaskara. Delta é o quê? B ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes c, que é 6. Então, 5 ao quadrado, negativo vira positivo, vai ficar 25. E 4 vezes 6, 24. Então, o delta deu 1. Agora, calculando Bhaskara. X vai ser menos o b, que é menos 5. Vamos colocar aqui. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto que vale o delta lá, ó? 1, né? Então, vamos pôr 1 aí. Aí, raiz de 1 é 1, mas a gente põe mais aqui embaixo, tá? Dividido por 2 vezes o valor de a. Qual que é o valor de a? 1. Resolvendo essa parte aqui, então, x vai ser menos com menos é mais, então, deu 5 positivo. Raiz de 1 que eu falei, 1, né? Dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, x vai ser... Aí, aqui a gente vai ter o x' e x duas linhas. X' vai ser o 5 mais 1 dividido por 2, né? O que é 5 mais 1? 6, né? Dividido por 2, 3. E a gente também vai ter o x duas linhas, que vai ser o quê? 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então, beleza, a gente já tem as raízes aí da nossa função. Então, a gente tem que saber a raiz, porque o delta deu maior que zero. Então, a gente já sabe que é voltado para cima, né? Então, vou fazer o gráfico aqui, o eixo x, né? E do eixo y, a gente sabe que vamos colocar aqui primeiro o gráfico mais ou menos, né? A gente já sabe que ele é voltado para cima, né? Aqui tem x', x duas linhas, sempre coloca do menor para o maior, tá? O primeiro ponto tem que ser menor, o segundo maior. Aí, o que acontece? Que eu escrevi lá anteriormente. Nesse gráfico aqui, ó, que ele é voltado para cima, né? Tem o x' e tem o x duas linhas. Quem está acima do eixo x, né, no gráfico, são os valores positivos e abaixo o valor negativo. Tá vendo? Então, acima do eixo vai ser maior e abaixo menor. Então, logo, o que acontece aqui? É o comportamento desse gráfico. Então, se o x aqui ele for menor que 2, tá vendo? 2 indo para a esquerda. Ou se ele for maior que 3 indo para a direita, são os valores positivos, ou seja, o f de x vai ser maior que zero. Agora, se ele for entre o 2 e o 3, tá vendo? O x entre o 2 e o 3, aqui, bem aqui no meio, são os valores negativos. Então, vai ser f de x menor, né? Menor que zero. E vai ter 3 comportamentos. Quando ele for igual, ou seja, x igual a 2 e x igual a 3, que é o x' e x duas linhas, né? Então, quando ele for igual a 2, deixa eu só arrumar aqui. Apagar isso aí. Tá, então, deixa eu voltar minha canetinha. Isso. Então, quando o x for igual a 2 ou x igual a 3, o que acontece no nosso f de x? Vai ser quando f de x for igual a zero. Então, temos esses 3 comportamentos. Quando ele for maior que zero, tá vendo? Acima do eixo, né? Quando ele for menor, que é entre, né, 2 e 3. E quando ele for igual, né, que é na verdade, quando a gente tira o delta, a gente acha x' e x duas linhas. Essa é a nossa resposta, é o estudo do sinal dessa função. Olha outro exemplo aqui, vamos fazer ele. Então, novamente, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já viu que o a é positivo, né, então é virado para cima, é achar o valor de delta. Então, quem que é o a ali? 1, b, menos 6, c, 9. Então, delta vai ser b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, né? Então, 4 vezes 1 vezes 9.
36, 4 vezes 9, 36. Olha aqui, ó, um outro estudo gráfico, o delta deu zero. Então, quando o delta deu zero, vai dar uma raiz só. Então, x vai ser menos o b, mais ou menos zero, né? Raiz de zero, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, x vai ser igual a menos, com menos é mais 6, raiz de zero é zero, e 2 vezes 1, 2. Bom, mais e menos zero é zero, né? Então, a gente pode já cancelar ele. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Beleza. Então, a gente já sabe que é um gráfico virado para cima e vai encostar em um ponto só, que é o x' e x2', que tem o mesmo valor, que nesse exemplo aí foi 3. Então, vamos fazer o gráfico aqui. Voltado para cima, né? Colocar aqui o eixo X, que é onde que a gente analisa, né? E vamos fazer aqui um gráfico, tá? Então, esse pontinho aqui, ó, é quem? É o 3. Então, analisando aqui, ó, se a gente for analisar essa função, só tá acima do eixo X, ou seja, vai ter só valores positivos. Tá vendo que abaixo do eixo X aqui não tem nada? Né? Então, vamos fazer o estudo aqui do sinal. Então, logo vamos ter aí, ó. Se o nosso caso aqui, ó, se o x for menor que 3, tá vendo? Do lado esquerdo 3 e maior que 3, né? Do lado direito de 3, vai ser tudo o quê? Vai ser tudo valores positivos, ou seja, maior que 0. Então, quando que ele vai ser maior que 0? Antes do 3 e depois, ou depois do 3. Importante colocar ou, tá? Não tem jeito de ser e ao mesmo tempo. Quando ele for igual a 0, né? Quando ele for igual a 3. Toda vez o igual a 0 é o valor do nosso x', x2', né? No estudo sinal daquele, só analisa os dois, porque os outros não existem. E a letra C, aqui é o último exemplo, aqui vamos fazer aqui um exemplo de um delta que seja negativo, né? Então, vamos lá. A1, B menos 1, C10, B ao quadrado, então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, que é 10. Então, delta vai ser 1 menos 40, aqui, ó, deu negativo. Quando é negativo, parou a conta, não tem jeito de fazer x', x2', nada não, só vai direto no gráfico. Então, a gente já sabe o quê? Como que vai ser esse gráfico? O A é positivo, né, 1, então ele vai ser virado para cima, mas não vai encostar no eixo X. Então, ele vai estar ali, ó, voando acima do eixo X aqui, ó, beleza. Ou seja, aqui acima do eixo são todos valores positivos, né? Então, logo, né, com o estudo do sinal dessa função, o que a gente vai ter aqui, ó? O f de x vai ser maior que 0 quando que? Qualquer número x, né? Então, ou seja, x pertencente aos reais. Nosso gráfico todinho tá lá em cima. Então, vai ser para qualquer x pertencente a reais, tá? Então, f de x maior que 0. Esse símbolo do azinho virado significa para qualquer, tá? Para qualquer x que pertence ao conjunto dos números reais, ou para qualquer x real. Só tem essa resposta. As outras não existe igual a 0 e nem menor, tá? Então, aqui a gente fez o estudo do sinal dessa função quadrática quando A for positivo, tá? Então, delta maior que 0, delta igual a 0 e delta menor que 0. Bom, agora a gente vai fazer o estudo do sinal da função quando o delta for menor que 0, né? Então, a gente viu quando ele foi maior que 0, né? E agora a gente vai ver quando ele é menor que 0. Os casos que pode acontecer, né? Tanto quando o delta for maior que 0, quando o delta for igual a 0 e quando o delta for menor que 0, tá? Então, aqui vamos fazer o estudo sinal dessas funções. Então, aqui o delta é menor que 0. Beleza, então, quando é que ele vai ser... Olha o comportamento desses gráficos, né? Virado para baixo, acima do eixo vai ser valores maior que 0, né? Então, quando que ele vai ser maior que 0 no delta maior que 0? Quando ele estiver entre x' e x2'. Quando que vai ser menor? Quando for menor que x' e maior que x2'. Quando for delta igual a 0, qual que é o comportamento?
Ó, só vai ter números menor que zero. Então, maior a gente pode escrever que não existe, né? Ou então não precisa escrever, porque não existe. Tá? Então, fazer o estudo do sinal das funções, dessas funções aí, é o mesmo caso do anterior, quando o A é maior que zero. Só que agora o gráfico é voltado para baixo, né? Mas a gente analisa esses casos, né? Quando o f de x for maior que zero, igual a zero, sempre igual a zero vai ser o valor de x' e x duas linhas. E também a gente faz quando ele é menor que zero. Deixa eu só mostrar aqui para vocês quando o delta também ele for menor que zero aqui, ó, né? Então, quando ele for menor que zero, tá vendo? Só vai ter valores f de x menor que zero. Então, maior f de x igual a zero e maior que zero, nesse exemplo aí, né, não vai existir. Então, ou você escreve que não existe raiz real, ou você simplesmente não põe, tá? Só analisa quando ele for menor que zero. Vamos ver como é que seria isso nos exemplos, tá? Vou colocar aqui uns exemplos para vocês. Então, ó, faça estudo do sinal dessa função quadrática. Então, estudo do sinal, primeira coisa que a gente tem que fazer. O A é negativo, a gente já sabe que é virado para baixo, eu tenho que fazer o delta e Bhaskara para descobrir o valor de x' e x duas linhas. Aí, se tiver x' e x duas linhas, eu vou ter 3 casos aí para analisar. Então, primeiro, o A é menos 1, o B é 6 e o C é menos 8. Então, a gente tem aí, ó, que o delta vai ser B ao quadrado, né, a fórmula, menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os coeficientes, o B é 6, né, ao quadrado, o A é menos 1, toda vez que eu negativo, põe entre parênteses para não confundir, e o C é menos 8. Então, 6 vezes 6, 36, menos com menos, mais com menos, menos, né? Então, 36 menos 32, 4. Delta maior que zero vai ter x', x duas linhas, né? Então, x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Continuando, o x aqui vai ser, então, igual a menos o valor de b, que é 6, mais ou menos o delta é 4, né? Dividido por 2 vezes 2, 2 vezes a, né? 2 vezes menos 1, né? É menos 2. Então, aqui resolvendo, raiz de 4 é 2 e 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, aqui a gente vai ter o x' e o x duas linhas. X', menos 6 mais 2, dividido por menos 2. Menos 6 mais 2 é menos 4, dividido por menos 2, menos com menos, mais 4 dividido por 2, 2. Agora, x duas linhas. Menos 6, menos 2, dividido por menos 2. Então, aqui vai dar menos 8, dividido por menos 2, menos com menos mais, 2 vezes 4, 8. Beleza, então, a gente sabe que nosso gráfico é virado para baixo e vai ter os valores aí, ó, de x' e x duas linhas. Então, vamos fazer o gráfico aqui, ó. Tá aí o eixo, né? O que está acima do eixo é valores positivos e abaixo negativo. Nesses pontos aí, ó, é o nosso valor de x' e x duas linhas. Sempre põe do menor para o maior. O menor aí é 2 e o maior é 4. Tá vendo? Ó, acima do eixo, valores positivos e abaixo negativo. Toda vez acima do eixo positivo e abaixo negativo. Então, toda vez se o delta for maior que zero e o A for negativo, vai ficar dessa maneira. A única coisa que você vai mudar de resposta em vez de 2 e 4, você vai pôr esses valores aqui, ó. Os valores que deu aí no seu exemplo. Então, ó, quando é que ele vai ser positivo maior que zero? Olha lá, ó. Quando ele for, no caso aqui, colocando primeiro o menor que zero, né? Ele vai ser menor que zero antes do 2 e depois do 4. Ele vai ser igual a zero. O igual a zero é x', x duas linhas, né? Então, quando for x igual a 2 e y ou x igual a 4. E agora, quando ele for positivo, tá vendo acima do eixo? Não tá entre 2 e 4? Aí, ó, entre 2 e 4 vai ser quando ele for positivo, ou seja, maior que zero. Logo, essa vai ser o nosso estudo do sinal. Agora, vamos ver o segundo caso. Então, a gente viu quando o delta for maior que zero, né? Então, fica daquela maneira. Agora, vamos ver esse exemplo aqui, que vai ser outro caso, tá? A gente vai fazer todos os casos. Colocar aqui os coeficientes
Tô andando um pouquinho rápido, gente, quer que vocês voltem o vídeo, tá? Só para o vídeo não ficar muito extenso, né? Então, delta vai ser b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é menos 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, né? Menos com menos, mais com menos, menos. Olha aqui, ó, 16 menos 16 deu 0, tá? Então, esse é o segundo caso, quando o a for negativo, né? O a menos 1 e o delta 0. Então, x é c menos o b, mais ou menos raiz de 0, dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Então, ficou x igual a menos 4, mais ou menos 0, raiz de 0 é 0, e 2 vezes menos 1, menos 2. O 0 é nada, então ficou só menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos é mais, então 4 dividido por 2, 2. Então, vamos colocar o gráfico aqui, ó, né? A gente sabe que ele é com cavidade voltada para baixo e vai encostar em um único ponto aqui no eixo X, né? Aí, fazendo... Tá, beleza. Qual que é o ponto que a gente vai colocar ali? É o 2. Então, nesse gráfico, ó, ele só tá abaixo, né? Então, analisando os valores de y só negativo, não vai só menor que 0, não tem maior nem e tem igual também, né? A gente vai pôr dois casos, né? Então, quando ele for menor que 2 ou maior que 2, vai ser os negativos, né? Tá vendo? Ó, f de x menor que 0. E também vai ter quando for igual a 0, né? Que é quando igual x', né? Quando for x igual a 2. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Eu escrevi errado, é x igual a 2, tá? F de x menor, quando ele for menor que 0, vai ser igual a 2. Agora, esse último caso aqui, ó. Nesse último caso, gente, aqui a gente vai fazer, vamos ver como que comporta com o delta negativo, né? Porque olha aqui, b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. É menos 6, tá, gente? Na hora que editou ficou errado. Então, mas não importa, porque ao quadrado vai virar positivo, né? Então, o resultado aí vai dar o mesmo. Colocando. Então, 36, menos com menos, mais com menos, menos, então deu menos 8. O que acontece? Delta negativo parou a conta, então a gente só vai no gráfico direto, né? Não vai encostar no eixo, né? Então, a gente vai colocar aqui o eixo X, né? Porque o delta é negativo, ele é virado para baixo porque o A é negativo, né? Então, fazendo aqui, colocando o eixo X, né? Sem encostar no eixo, virado para baixo, tá? Então, aí no caso, né, só tem valores menor que 0. Então, a gente faz o estudo do sinal quando f de x for menor que 0. O que acontece quando ele for menor que 0? Todos os números vai ser a resposta de y lá. Para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Se quiser colocar um A de cabeça para baixo cortado, né, em letrinha de forma, também é a mesma coisa aqui para tudo, tá? Então, aqui a gente fez o estudo do sinal desses 3 casos, beleza? Então, esse aí, se ficou com alguma dúvida, se vocês quiserem mandar no e-mail a dúvida da questão, né, alguma coisa assim, pode mandar. Se quiser mandar aqui na plataforma também, pode mandar também, não tem importância. O importante é não ficar com dúvida, tá? É me enviar, né? Se quiser mandar lá no e-mail, se vê que ficou muita dúvida mesmo, a gente tenta enviar outro vídeo, nem que seja pelo WhatsApp mesmo, eu passo meu número, tá? Mas o importante é não ficar com dúvida. Aí, o que eu coloquei? Eu coloquei o número aí do meu e-mail a princípio. Esse e-mail, gente, eu quero que vocês peguem e coloquem as atividades, tá? Então, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, eu quero que vocês abram o e-mail de vocês, quando vocês forem mandar atividade, não me esquece de pôr o nome à série, tá? Porque se você não pôr o nome à série, eu não vou computar seu nome lá que você fez a atividade.
Então, você vai primeiro lá na página, lá, quando você for mandar, tem lá a parte lá, assunto. Você vai escrever seu nome e a série. Primeiro ano, terceiro ano, né? Então, vai escrever lá o nome e a série de vocês. Série ou etapa, né? Porque hoje em dia a gente fala etapa em vez de série, né? E aluno também a gente fala estudante, né? De acordo com como é que a gente está usando agora esses nomes. Mas o importante é você colocar isso. Vocês vão me mandar 2 e-mails. O primeiro vai ser da aula passada, tá? Então, da aula passada, eu preciso que vocês me mandem o mais rápido possível, no máximo hoje, no máximo amanhã, porque eu já vou anotar os nomes de quem fez. E o da atividade de hoje, vocês podem me enviar até a próxima aula. Na próxima aula, eu vou colocar o vídeo de toda a correção desses dois. Eu não estou mandando o vídeo hoje, por quê? Porque eu estava verificando, poucas pessoas acessou o vídeo que eu mandei, né? Eu olhei lá pelas visualizações lá no YouTube, não foi todo mundo que viu, né, o vídeo, ou seja, não fez a tarefa, né? Então, se não fez a tarefa, então é porque tá achando que não vai valer nota. Então, para valer a nota, o que eu vou fazer agora? A partir de agora, vocês vão mandar no e-mail a atividade que vocês fez. Como é que vai mandar? Tira a foto, tá? Então, primeiro tira a foto da atividade passada. Pode tirar com o caderno aberto, porque eu dou um zoom, aí dá para ver certinho. Mas antes de enviar, olha se não ficou tremido a foto, tá? Então, tira aberto, tá? Bem belezinha. Se você quiser numerar as páginas, para mim vai ficar melhor, porque às vezes quando envia a imagem, sai uma página, depois a outra, e eu tenho que ficar toda hora olhando onde é que tá para conferir número por número, tá? Então, numera a página para ficar mais fácil. Pode tirar aberta, se for fichário, tira a folha, coloca uma do lado da outra. Tira aberto de 2 em 2 folhas, tá? E na ordem. E envia para mim. Aí você vai escrever lá a atividade, aí no caso da quarta-feira passada, tá? Envia um e-mail. Depois você vai enviar outro e-mail, tá? Não pode ser no mesmo. Vai enviar outro e-mail para esse e-mail mesmo que tá aí, vai escrever o nome, vai escrever a série. E agora vai tirar a foto dessa atividade aqui de hoje, tá? Então, aí, eu quero que vocês tirem a foto da atividade de hoje. Aí, vai tirar a foto e vai também mandar no e-mail, tá? Então, com o nome certinho. Aí, eu vou, antes de fazer a correção, eu vou passar a listagem dos nomes de quem me entregou, tá? Então, eu vou estar passando certinho, eu vou mandar aí no aplicativo os nomes de todo mundo que mandou e todo mundo que ganhou as 2 notas, tá? Então, vocês têm que me enviar. A atividade da semana passada pode me enviar até quinta-feira. Sexta-feira de manhã eu estou olhando os nomes, tá? E a atividade de... Na verdade, eu vou deixar segunda-feira para olhar, tá? E as atividades de hoje, eu vou olhar até terça-feira à noite, né? Porque quarta-feira já começa a correção, né? Então, na quarta-feira, eu preciso colocar os nomes, então, vocês têm que me enviar até terça-feira. Quarta-feira, eu vou colocar lá o nome de quem ganhou a nota. Se seu nome estiver lá, você ganhou. Se não tiver, você não ganhou a nota. Eu não quero desculpa que o e-mail deu errado, o e-mail dá certinho, tá? Então, coloquem aí. Eu vou deixar o número do meu celular, eu não escrevi aqui no vídeo, né? Mas se por acaso alguém tiver com algum problema no envio, me manda uma mensagem que eu explico como é que envia um e-mail. Às vezes tem alguém que não sabe enviar e-mail, tá? Então, eu posso estar explicando. O número é 991108000. Número mais fácil que existe no mundo, né? 91108000. Não esqueça de, na hora de enviar a mensagem, falar qual série que é e o nome, porque senão, né, não tem como eu saber. Esse e-mail é só do Colégio Imaculado, então é só do ensino médio, mas eu preciso que vocês coloquem o nome e a série, tá? Aí vocês vão me mandar lá certinho, aí enviou, tá? Aí se dúvida, pode me perguntar no WhatsApp, não tem importância, tá? Eu vou responder sem problema nenhum, o importante é não ficar dúvida, beleza? Então, aí, vamos um ajudando o outro, né? Para vocês ganharem a nota, vocês têm que fazer atividade e ver os vídeos.
né? Porque senão não adianta, beleza? Então, é isso aí. Eu quero que vocês anotem aí a atividade, o e-mail, tá? Para vocês não errarem o e-mail. Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp para mim. Mas não pode mandar pelo WhatsApp as fotos, não. Tem que ser no e-mail, porque vai ficar registrado. Quando a fiscalização vir, eu vou mandar para eles o e-mail com a atividade de vocês, tá? Então, até para valer a presença, eu preciso dessas atividades no e-mail. Ok, pessoal? Então, é isso aí.